vai ser no assunto aos céus. Imagina comigo, eu não estou falando que isso é teologicamente factual. Estou imaginando de acordo com a forma como o texto vai se revelando, ok? Ele vai ser no assunto aos céus. Abre aí comigo o livro de Salmos, versículo 24, capítulo 24. Eu tinha feito um esboço, mas eu estou saindo fora do esboço. E que Deus nos ajude. Salmos capítulo 24. Versículo 3. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que você percebe que é uma pergunta que o próprio salmista está respondendo. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus de sua salvação. Essa é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Isso daqui me pega. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. E a pergunta, da forma que a gente lê, a pergunta vem de dentro. Quem é esse Rei da Glória? E alguém de fora responde: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Pode segurar, pode deixar aí. Esse jogo de perguntas, dentro de uma teologia escatológica, ele remete a uma prefiguração de um diálogo que pode estar acontecendo entre Atos capítulo 1 e Apocalipse capítulo 5. Quando você lê Apocalipse capítulo 5, é muito curioso. Por quê? Quando Jesus ele vai entrando num cenário onde João está chorando, que ninguém é capaz de desatar os selos e pegar o livro. Quando Jesus entra, e diz o texto, que um grupo enxerga Jesus como um leão, outro grupo como um cordeiro. Não é por acaso. Quem enxerga Jesus como um cordeiro é João. Porque João viu Jesus crucificado. Olha o nível da revelação que João está observando. Que seres eternos, diante de um cenário que ele presenciou, no ambiente eterno acontece uma novidade. A novidade é um cântico. Não um cântico qualquer. Volta lá, capítulo 5 de Apocalipse. Versículo 9. E cantava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o seu sangue. Quando a gente fala dos solos cristos, dentro do cenário de reforma protestante, o que a gente precisa ter em mente é que não só Cristo ele é suficiente, no sentido de que não há nenhum outro meio a não ser Cristo para se alcançar a salvação, como Cristo é suficiente como único meio para a gente ter uma vida cristã. Eu vou explicar o que eu quero dizer. A gente vem para a fé e como um ato de coragem, de devoção, a gente diz: eu daria a minha vida para Cristo. Eu morreria em nome de Cristo. Glória a Deus por isso, irmão. Agora eu quero ver se você realmente ama Cristo e é ousado a ponto de viver para Cristo. Porque morrer, já morreu.
A gente precisa saber se a gente está disposto a viver para Cristo. Glória a Deus. Bruno, e o que isso significa? Significa que se Cristo ele é suficiente na sua vida, outras coisas não encontrarão espaço para se tornar ídolos no nosso coração. Aleluia. Porque veja, a gente ama Cristo até Cristo nos pedir aquilo que a gente ama. A gente ama Cristo até Cristo pedir aquilo que a gente tem apego. A gente ama Cristo até Cristo falar: olha, eu quero o teu endereço, sai de onde você está. A gente ama Cristo até Cristo falar: eu quero o teu emprego, sai dele porque eu tenho uma obra maior na sua vida. A gente ama Cristo até Cristo falar: eu quero o seu sonho, porque o que eu tenho para você é muito diferente do que você imagina. Glória a Deus. E a pergunta é: a gente ama Cristo a ponto de viver para Cristo? Porque o nosso sonho é um, e não está errado, a gente tem que sonhar. Mas a última palavra de Jeremias, ela vem do Senhor. E se o sonho de Deus não for colocar você dentro de um sinédrio, mas for te colocar dentro de uma masmorra romana? Você vai? Solos Cristos não é só uma doutrina teológica, é um estilo de vida. Somente Cristo basta. Solos Cristo não era a teologia de João Batista, que eu já comentei aqui uma vez, que eu não gosto, é uma coisa particular, que eu diminua e ele cresça. Porque na hora que a coisa aperta, que João está no cárcere, a primeira pergunta que ele faz é: pergunta para Jesus se ele é o Cristo ou se a gente tem que esperar outro. Eu prefiro a teologia de Paulo, que eu morra para que Cristo viva, porque ele está dentro do cárcere. Ele manda uma carta para Timóteo e fala: quanto a mim, já estou sendo entregue por libação. Não fique triste, para Deus isso é uma bênção. Glória a Deus. A que ponto a gente ama Cristo? A que ponto a gente está disposto a viver para Cristo? Olha como diz em Colossenses. Glória a Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 15 em diante. O livro de Colossenses a gente apelida como o livro cristológico. Bruno, eu não tenho dinheiro para comprar um livro de teologia, mas eu quero aprender cristologia. Lê o livro de Colossenses. É a doutrina cristológica mais profunda que você vai encontrar nas cartas. Diz o texto: isso falando de Cristo, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas, as que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse nele. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Olha o que Paulo está falando. Cristo, ele não só é o Filho de Deus. Cristo, ele é antes do princípio do haja luz. Ele é o próprio princípio. Tudo que foi criado por ele e para ele. Isso é, por ele, origem
Para Ele, propósito. Glória a Deus. Terrível. Bruno, o diabo está lhe atormentando. Deixa eu te dizer, até o diabo foi criado por Ele e para Ele. Glória a Deus. Nem o diabo foge do controle de Deus. Nem o diabo foge do controle de Cristo. Glória a Deus. Bruno, e qual a finalidade de Paulo trazer isso nessa carta aos Colossenses? Ele está querendo enfatizar que a cruz de Cristo, que o sacrifício de Cristo, que a pessoa de Cristo é suficiente para nos libertar das correntes do pecado e das acusações do diabo. Glória a Deus. Não só isso. Quando a gente vai ler o capítulo 3, Paulo ele faz uma outra referência de que Cristo ele está para nos libertar também das correntes da religião. Abre lá comigo o livro de João, capítulo 3, verso 16. O texto é conhecido, mas eu quero que você leia comigo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lê todo mundo, pode deixar lá, no 16. Tem todo mundo em uma só voz, por gentileza. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas olha como a gente lê com o passar do tempo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho para que todo assembleiano, para que todo batista, para que todo presbiteriano, para que todo luterano, para que todo aquele que nele crê. Glória a Deus. A religião, ela vira um ídolo a ponto da gente excluir gente que a gente não tem direito de excluir. Glória a Deus. A gente lê a Bíblia de tal ponto que a gente tem dificuldade de enxergar Cristo nas Escrituras. Eu vou te provar. Quando a gente está lendo, por exemplo, as passagens de 1 Reis, 2 Reis, 1 Samuel, 2 Samuel, as histórias de Davi, de modo geral, a gente sempre traz uma mensagem reconfortante e motivadora. Como, por exemplo, quando Davi derrota Golias. E a gente diz, meu irmão, tenha fé, porque o gigante da sua vida vai ser derrotado. Posso lhe falar como eu leio a passagem? O gigante não representa as minhas dificuldades. O gigante representa o pecado que os homens se acovardaram porque não conseguiram derrotar. E aí vem Davi, que representa a Cristo, e fala, eu não só derrubo como eu aniquilo. Aleluia. Glória a Deus. Quando a gente lê a história de Mefibosete, a gente fala, meu irmão, aquele que te humilhou vai te buscar lá, porque Deus vai te honrar e vai te dar dupla honra. Posso lhe falar como eu leio a passagem? A gente no lamaçal do pecado vai Cristo nos buscar e nos coloca na mesa. Glória a Deus. Tremendo é o Senhor. Isso daqui não é a minha história. Não é a sua história. É a história de Cristo. Glória a Deus. É a história de como Deus em Cristo operou para resgatar a humanidade. Bendito. Não se trata do que você pode receber, se trata do que Cristo já entregou. A gente não pode viver uma fé onde a gente sempre... Eu confio em Deus porque eu confio que Deus vai me curar dessa enfermidade. E se Deus não curar, você vai continuar confiando em Deus? Glória a Deus. Eu confio que Deus vai me livrar dessa tentação. E se Deus não livrar da tentação, você confia em Deus? Se Deus não fizer o que você quer que Ele faça, você vai continuar confiando em Deus?
Glória a Deus. Que a nossa confiança não pode ser no que Ele vai fazer, mas é no que Ele já fez, que é nos dar a salvação. Eu sei, é duro, mas é o texto. Glória a Deus. Eu queria muito vir aqui e falar assim, meu irmão, eu profetizo que em nome de Cristo você vai receber 3 carros, 2 casas. Eu seria o primeiro a ficar aqui na frente e receber tudo isso. Mas a mensagem que Paulo nos ensina é: sofra comigo as lutas e os açoites do Evangelho. Glória a Deus. Bruno, eu amo Cristo. Até que ponto? Até que ponto Cristo é suficiente na sua vida? Eu amo Cristo, mas se Cristo não me der... Como assim, se Cristo... Meu irmão, Cristo ele já morreu por nós. Sem a gente merecer. A gente já tratou disso nas outras aulas. Glória a Deus. Bruno, eu acho isso muito curioso. E é uma passagem que me intriga bastante no nosso time. Porque por 2 vezes Jesus ele enfrenta a tempestade. 2 vezes. A primeira ele está na cruz, a segunda ele está fora. Quem está no barco são os discípulos, os mais chegados inclusive. E nenhuma das 2 tempestades Jesus nos inibiu de passar por elas. As 2 foram açoitadas a ponto de quase se afogar. Está no texto. Glória a Deus. Jesus ele falou assim, olha, vai lá, atravessa para o outro lado. Quem acha que não vai acontecer nada? Ele falou assim, vai para o outro lado. A única confiança que os discípulos tinham é uma palavra. A gente vai chegar do outro lado. Como? A gente não faz ideia. Mas vamos chegar lá. Quando Jesus ele vai a caminho, e é interessante que quando você lê na harmonia dos evangelhos, Jesus ele vê a tempestade acontecendo e ele ainda está lá no monte olhando. É só você ler. Acho que é a narrativa de Lucas que trata disso. Não é que a tempestade aconteceu, Jesus ele vai de imediato. Ele fica um tempo no monte ainda. Eles tinham acabado de sair de uma série de milagres. Multiplicação, curas. Quando acontece a tempestade que Jesus aparece, a primeira coisa que eles falam é um fantasma. Porque na hora que está tudo bem, a gente confia em Deus, é muito fácil. Na tempestade tudo é fantasma. Glória a Deus. Somos Cristos. Nada mais importa a não ser Cristo. Bendito seja o Senhor. Glória a Deus, Pai. Quando Jesus ele acalma a tempestade, ele fala aos discípulos, homem de pouca fé, por que duvidaste? Como assim, Bruno, pouca fé? Eles acabaram. Você acabou de falar que eles acabaram de sair de uma série de milagres. Pois é, porque a fé não está no quanto de coisas que a gente vê e pode fazer através do Espírito Santo. A nossa fé tem que estar atrelada na confiança em Cristo. Fazer milagres não te torna mais crente. E é capaz que te desvie da fé. Arraigar a sua fé em Cristo te torna mais crente. Paulo ele diz em Filipenses, desenvolva a tua salvação. É diário, é constante, é dolorido. Glória a Deus. Já tentou fazer dieta e exercício? Dói, né? Dói, você fica com fome, você fica irritado. Desenvolver a fé é a mesma coisa. Você não é fácil você orar, não é fácil jejuar, não é fácil dar a vida, não é fácil. Não é fácil. Mas com o passar do tempo você fica mais forte. Glória a Deus. Com o passar do tempo, o bombonzinho já não te irrita mais.
Você passa em frente a uma fatia de bolo, você não fica com um formigueiro no pé ao preço distante. Você fala, eu até quero, mas eu não vou. Com a fé é a mesma coisa. Glória a Deus. Somos Cristos. Bruno, abre lá comigo a sua Bíblia. Livro de Hebreus. Livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 2. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmado pelos que ouviram. Testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos. Mas em certo lugar testificou alguém dizendo, que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visites. Tu o fizeste pouco menor do que os anjos, e de glória e honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Olha, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Temos, porém, coroado de glória e honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, porque ele foi encarnado por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Olha o que o texto de Hebreus está dizendo. Isso aqui é muito poderoso. Ele está falando o seguinte: até a chegada de João Batista, a palavra permaneceu, e tudo que era de desobediência recebeu justa retribuição. Maravilha, escritor. Show de bola, a gente acha que é Paulo que escreveu. Lindo. E depois de João Batista, ele diz, muito maior. Porque eles anunciavam essa salvação. A gente recebeu essa salvação de Cristo. Glória a Deus. É verdade, Pai. Quando a gente vai olhar a lista dos heróis da fé, e depois a gente vai olhar para o livro de Hebreus, no capítulo 12, que fala da grande nuvem de testemunhas, a nuvem de testemunhas são esses heróis da fé. Glória a Deus, verdade. Porque os heróis da fé estavam apontando para um Cristo que eles não sabiam quando viria. Glória a Deus, Pai. E são eles que nos observam, porque nós olhamos para um Cristo que já veio, que temos acesso pelo Espírito Santo, que temos acesso ao trono da graça, como diz o livro de Hebreus também. A esse Cristo nós devemos honra e glória. Bruno, por que todas as coisas ainda não estão sujeitas aos seus pés? Porque ainda precisa de uma série de ocorrências escatológicas. Isso é um outro assunto. Mas o que consiste a salvação já está consumado. O tetelestai está consumado. Tetelestai é como se você está com a dívida no mercadinho.
Você junta o dinheiro e vai pagar, aí carimba, está pago. Tetelestai, está pago. Toda a dívida que a humanidade tinha em Adão foi pago em Cristo. Glória a Deus. Ponto final. Abre comigo. Livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Ainda 1 de Pedro, capítulo 3, verso 18, por favor. Capítulo 3, verso 18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Abre comigo, livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Glória a Deus. 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Última referência, livro de Romanos, capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Glória a Deus. Esses textos a gente chama na teologia de a doutrina da substituição. O que isso significa? Significa que é um caráter substitutivo. O cálice da ira que era para nós, Jesus tomou no Getsemane. A graça e a justiça que é de Cristo, nós tomamos parte dela. Então, quando Jesus foi crucificado, que recai todo o peso do pecado sobre ele, cai o meu, o seu, os que vieram antes de nós e dos que virão depois de nós. Bruno, e quando a gente se achega diante de Deus, como é que Deus nos enxerga? Deus olha para nós, Ele não olha a gente com mancha de pecado, Ele olha Cristo primeiro em nós. Glória a Deus. Como quem diz, morri por Ele, foi pago. Glória a Deus. Daqui para frente, transformação de consciência, arrependimento e renovação de obras novas. Olha comigo, livro de Tito. Já estou acabando, não. Glória a Deus. Livro de Tito, capítulo 13, versículo 4. Mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo as suas misericórdias, nos salvou pela lavagem da regeneração
e da renovação do Espírito Santo, Glória a Deus. que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é essa palavra, isso quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Essas coisas são boas e proveitosas aos homens. Livro de 2 Coríntios agora. Capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus. Provém de quem? De Deus. É da nossa vontade? Não. Nossas obras? Não. Glória a Deus. Isso já diz muita coisa. Que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo Jesus e nos deu o ministério da reconciliação. Isso é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogando-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Olha o que Paulo está dizendo. Glória a Deus. O que a gente recebeu foi de Deus. Exclusivamente de Deus. Deus nos deu um ministério, um trabalho, uma função. O ministério da reconciliação. E o texto diz que à medida em que a gente proclama Cristo, é como se Deus, através de nós, rogasse-os. Reconciliem-se com Deus. Olha o que ele vai dizer mais para frente. Eu gosto do versículo 21. Que ele vai falar que Cristo nunca pecou, mas se fez pecado por nós. De modo que a gente foi declarado justo diante de Deus. E aí, ele continua dizendo, como cooperadores de Deus, suplicamos que vocês não recebam a graça de Deus em vão. Glória a Deus. Bruno, o que significa receber a graça de Deus em vão? É quando você olha para a graça de Deus e tenta acrescentar nela coisas que nunca foi pedido a serem acrescentadas. É quando tudo que a gente tenta conquistar na fé, a gente acrescenta. Quer ver uma coisa? É quando a gente está passando por um processo e a gente entra num afã de querer sair logo desse processo, a gente começa a usar de confissão positiva. Bruno, e o que é confissão positiva? Eu declaro que essa tempestade vai passar. E se Deus não quiser que ela passe na hora que você quer que ela passe? Eu declaro que o inimigo vai sair desse lugar. Uma coisa é você expulsar em nome de Cristo, outra coisa é você usar de confissão positiva para querer alcançar os seus objetivos. Bruno,
Então o que você está me dizendo é que a vida na fé, filosoficamente falando, ela é muito simples. A gente fala, vai. Somente Cristo. E ponto final. Glória a Deus. Eu comentei isso aqui uma vez em sala de aula, e até conversando com o Bruno, a gente conversa bastante sobre isso. Eu acho engraçado quando as pessoas elas vêm pra gente, pastor, e falam assim, pastor, pode ou não pode? Pode isso ou não pode? E música? Qual música que eu posso ouvir, qual que eu não posso ouvir? Quando na verdade, dentro dessa doutrina, é muito simples. Tem Cristo no meio ou não tem? Porque o pode ou não pode é minha filosofia. Mas quem determina a minha vida não é minha filosofia, é Cristo. Glória a Deus. Bruno, assistir o jogo da Copa é pecado ou não? Não sei. Depende da tua consciência. Glória a Deus. Se isso não se tornar um ídolo na tua vida, assiste. Quer ver uma coisa? Timothy Keller, um pregador batista norte-americano, já falecido, ele escreveu um livro chamado Deuses Falsos. Livro maravilhoso, recomendo, leia. Nele ele conta uma história. Uma irmã tinha um sonho de ser mãe, pastor. Sonho de ser mãe. Orava a Deus porque queria ser mãe. Deus deu filho. Ela amava tanto o filho, era tanto apegada ao filho, ela queria que o filho fosse tão perfeito diante dela, da sociedade de Deus, que ela detalhava tudo que o filho deveria ou não deveria fazer, de modo que o filho cada vez se afastava dela. Um dia ela foi conversar com um pastor. Ela falou assim, pastor, era o meu sonho ter um filho, mas o meu filho parece que não me quer como mãe. Eu oro a Deus e parece que as coisas não mudam. E aí o pastor pergunta, mas por que você quer determinar tudo, exatamente o que o teu filho pode ou não pode fazer? Não, porque eu fiz uma promessa para Deus, porque não sei o que e tal. E o pastor falou, filha, você já parou para pensar que o teu filho não é da maneira como você gostaria de ser, mas ele ainda assim continua sendo teu filho? Porque o seu filho, ele é de uma forma, e o que você queria que ele fosse é um ídolo no seu coração. As coisas, ainda que sejam boas na nossa vida, se a gente não tomar cuidado, se tornam ídolos no coração. A ponto que a gente não consegue mais amar no amor de Cristo quem está ao nosso lado, ainda que seja o nosso filho. Deu para entender isso aqui? Fala que escreve. Cadê meus cantores? Está pronta a música?